No Supremo, o ministro Flávio Dino derrubou uma lei de Mato Grosso que previa sanções para invasores de propriedades privadas urbanas e rurais no estado. A legislação estadual estabelecia penas como restrição a benefícios sociais, proibição de assumir cargos públicos e impossibilidade de fechar contratos com o poder público. Na decisão, Dino argumentou que a lei ampliava a punição para delitos já previstos no Código Penal, como violação de domicílio e invasão de propriedade particular. O ministro do STF apontou também o risco de danos irreparáveis, especialmente para pessoas que dependem de auxílios e benefícios sociais. A decisão liminar de Flávio Dino será submetida à análise do plenário virtual do Supremo em outubro. Rodrigo Constantino, hoje conosco, muito boa noite. Consta, seja bem-vindo. Antes de ouvi-lo aí, ouvir a sua análise sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, deixa eu aproveitar para chamar um vídeo para a gente lembrar dessa cena do presidente Lula chamando Flávio Dino de primeiro-ministro do Supremo comunista do Brasil. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Bom, consta tecnicamente, juridicamente, a ministra Flávio Dino alegou, então, que a lei de Mato Grosso configura a invasão da competência da União, que seria, então, responsável por legislar sobre direito penal. Por isso, então, ele justificou essa liminar. Agora, na prática, o que a gente vê é o exercício pleno aí de um ministro comunista. Boa noite, Paula. Exatamente isso, né? Obrigado por trazer esse vídeo, a lembrança, porque eu ia começar a minha fala falando isso é comunismo exatamente na prática. Boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotr, Silvio Navarro, toda a nossa qualificada audiência. Veja, para o sistema capitalista, a propriedade privada é sagrada. Essa é a grande divisão que permitiu a prosperidade e a liberdade no Ocidente. A propriedade pertence ao indivíduo, ela é bem definida, há clareza, não há termos vagos como ter que cumprir a sua função social, sabe-se lá quem define isso. Já o comunismo, ele quer abolir a propriedade privada, enxergar tudo por uma ótica coletivista e estatólatra, que delega ao Estado, leia-se, aqueles que comandam o governo, né, o controle sobre todas as nossas propriedades e nossas vidas. Onde isso foi testado, produziu apenas escravidão e miséria. É inexorável esse resultado quando você vai contra a propriedade privada e a própria natureza humana, que funciona mais ou menos com círculos concêntricos. Todo mundo se preocupa mais com si próprio e com sua família do que com um burocrata distante em Brasília ou do que com alguém que você nem conhece lá do outro lado do mapa. Os comunistas não querem saber de propriedade privada. Então é óbvio que isso tem a ver com a decisão do Flávio Dino, que encontrou ali uma brecha, um pretexto legal, como todos eles vêm fazendo em decisões absurdas. É óbvio também que tem a ver com a visão de coitadismo que esse pessoal da extrema esquerda adota em relação à marginalidade. Eles acham que o bandido é uma pobre vítima da sociedade e não alguém que fez vítimas ao invadir uma propriedade e roubar aquilo que não lhe pertence. O Flávio Dino era ministro da Justiça, devia ser a pessoa mais odiada pelo crime organizado no país e conseguia frequentar favelas dominadas pelo crime organizado sem escolta policial. Daí você já vê, né? Damas do tráfico eram recebidas em ministérios desse governo, do PT. Então é óbvio que eles estão indo contra um avanço da legislação local, estadual, que visa exatamente a dificultar a vida de quem cometeu crimes de invasão. Isso é um problema, principalmente para o agronegócio brasileiro, que é chamado de fascista pelos comunistas do PT. E é engraçado, entre aspas, ver a quantidade de jornalista, de acadêmico, de economista, que acha graça quando alguém fala de ameaça comunista, né? Até o Alexandre de Moraes debocha disso. E quando o Lula vai lá e confessa a alegria de ter um comunista na Suprema Corte, há controvérsia se foi mesmo o primeiro, né? Fachin está lá já há algum tempo. As pessoas falam, não, ele está brincando. É sempre a forma tucana de encarar o comunismo. Não, eles estão brincando, o Foro de São Paulo é uma brincadeira, a Venezuela ele diz que defende, mas é uma brincadeira. E na prática a gente vai vendo o que está acontecendo. A propriedade privada no Brasil, que já não era sagrada, ela hoje em dia, basicamente, não existe mais. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Silvio, essa legislação estadual de Mato Grosso, então, previa punições para invasores de terra, como restrição a benefícios sociais, também proibição para assumir cargos públicos e também possibilidade de fechar alguns contratos com a... E aí ele citou, por exemplo, violação de domicílio e invasão de propriedade privada, que são crimes. A estadual de Mato Grosso, então, previa punições para invasores de terra, como restrição a benefícios sociais, também proibição para assumir cargos públicos e também possibilidade de fechar alguns contratos com o poder público. E aí Flávio Dino alegou que a lei ampliaria uma punição que já existe no Código Penal, e aí ele citou, por exemplo, violação de domicílio e invasão de propriedade privada, que são crimes já contemplados no Código Penal, e ele alegou aí uma invasão de competência do Estado sobre a
União. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Piotto, Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto. Boa noite para você que nos acompanha. Rodrigo trouxe uma análise muito consistente sobre o que é o comunismo e como a esquerda age. É o Estado, é a mão pesada. E o que é a invasão de terra, algo que é absolutamente inconstitucional. A nossa Constituição ela é muito clara sobre direito de propriedade. A cerca está lá para ser preservada e respeitada. É um direito ter propriedade. E o movimento Sem Terra e seus satélites e derivados não respeitam a Constituição. Eles agem à margem da lei. Trata-se de um grupo fora da lei. É claro que o discurso do Flávio Dino, comunista que é, como o próprio presidente se vangloriou nessa fala que mostramos na abertura do programa, vai recorrer àquela retórica. Pessoas pobres serão prejudicadas porque perderão o Bolsa Família. Tem gente pobre usada como massa de manobra por integrantes, líderes do MST? É evidente que sim. Mas é preciso punir de forma exemplar para que um sujeito como João Pedro Stedley ou outros líderes não embarquem numa comitiva paga pelo pagador de impostos numa viagem presidencial, como aconteceu na China. Ou então, para que eles não se sintam à vontade de estar ao lado da ditadura sanguinária de Nicolás Maduro, como estão agora, e serem bajulados pelo presidente da República, tem um ministério para chamar de deles, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor Paulo Teixeira, as superintendências do INCRA, a CONAB lá no Rio Grande do Sul, a Central de Abastecimento, e agora um ministro que os representa na mais alta corte, a última recursal do país. É algo absolutamente contrário ao que diz a nossa Constituição. Outro ponto, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal e a caneta de um ministro que tem lado político, a vida inteira teve lado político, largou a magistratura para ser militante comunista, passa por cima do Congresso Nacional. Mais uma vez, aquilo que o Congresso decide e às vezes leva anos para deliberar de forma democrática, porque ali estão cidadãos eleitos pelo povo, representantes da sociedade, eles simplesmente ficam debaixo de um trator como esse de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Me recordo aqui, Paula, por exemplo, de invasões históricas. Vou recorrer a uma só para não me alongar. A da Aracruz, no sul do país, em 2006. Era um 8 de março, era uma data em que se celebra o Dia da Mulher, e mais de 1.500 mulheres campesinas encapuçadas decidiram invadir uma empresa, armadas com foices, renderam os vigias, entraram no horto florestal, destruíram viveiros, destruíram material genético, deixaram um prejuízo de $400 mil simplesmente para celebrar o Dia da Mulher Campesina. Mas se a gente procurar, vai no Google, você vai achar uma série de invasões que terminaram em destruição de um movimento fora da lei, agora com amparo supremo.